E acertando o pino 1, eu vou voltar com o micro e ressoldar. Tende a, né? Tem que eu tirar a solda para ele ficar sem solda. Se eu deixar com desnível, fica ruim de colocar o microcontrolador, sabe, de volta. Aí eu tiro o desnível dela aqui. Fica uns bolões quando você retira o micro. Naturalmente fica uns bolões de solda. Quanto mais limpo você deixar o micro, mais fácil é de voltar o micro pro local, né? É que tá, depois você posiciona no local certo, fica mais fácil de ressoldar, né? Ó, eu boto um bolão de solda nos cantinhos, fixei ele, os pinos tudo alinhados estão. Pronto, agora é só distribuir a solda entre os pinos. Onde tá fechando curto todos os pinos, é de propósito, né? Eu gosto de usar essa técnica de botar muita solda, depois eu retiro o excesso. E quando eu retiro o excesso, ela fica todo uniformezinha a solda. Agora vamos retirar os excessos. Eu inclino ela assim um pouco, pra ver se por gravidade a solda desce, tá? Às vezes desce, às vezes não. Tirou bem aqui, viu? Sempre passar o ferro no sentido dos pinos, porque senão entorta os pinos, tá? Você passar o ferro no sentido tipo escova de dente assim, jamais, porque senão você vai arrancar os pinos ou entortar, né? Parecendo uma pastinha de solda. Pastinha que faz a mágica acontecer. Tem como me mostrar como se mede um capacitor na placa, se possível? Tem sim, mas não é o correto, tá? Medir capacitor na placa, Manuel. Posso pegar um capacitor desse daqui, ó, botar na escala de capacitância. Ele é de quanto? Ó? Ele é de 220 microfarad, esse capacitor aqui. Eu posso vir aqui, botar na escala de capacitância, certo? E fazer a medição. Ó, ponteiro preto no negativo, ponteiro vermelho no positivo. Vou medir aqui capacitância. Não tá dando nada, tá vendo? 7.000 microfarad. Milimicro é 7 mili, né? Não tá no valor correto, né? Certo? Então por isso que eu não posso medir ele na placa. Tem que tirar fora e meço fora. Os que eu consigo medir ainda na placa são esses grandões aqui. Eu consigo fazer algumas medições dele na... Deixa eu ver se tem tensão aqui. Acho que eles ainda dão um valor correto na placa. São os únicos. Ou são dos poucos, né? Deixa eu ver se vai dar o valor. 1270 microfarad. Eu tenho 2 de 680, ele soma, né? 2 de 680 dá 1200 e tanto. Faz sentido, tá? Tá aproximado. Agora eles são isolados, só eles, como tinha só eles no circuito. Tem poucos circuitos que influenciam na capacitância deles, são capacitâncias extremamente altas. Ele dá o valor correto. Ah, não, mas na 680 deu 1200, porque eles somam, tá? Eles estão associados em paralelo, a capacitância soma. E aí, esse caso aqui é uma exceção. A maioria, a regra é o que? Esse caso, quando eu tô com dúvida, eu também tiro para medir fora, esses maiores. Já os menores aqui tem que tirar fora e medir fora. Então na placa não é o correto de medir capacitância, tá? A máxima é, na dúvida, tira o componente fora e mede fora. Sempre, na dúvida, tira o componente fora e mede fora. Tirando a solda aqui. Ah, por isso que tu bota muito se dá trabalho para tirar. É mais rápido do que fazer um por um aqui, acredite. Pelo menos eu acho. Mais rápido do que soldar pino a pino. Tem uma coisa queimando, né? Cheio de queimado aqui. Fica de olho se o ferro não tá encostando em canto errado aqui, né? Bora nós! Responde a galera aí. Na minha região, a energia 220 é 2 fases
de 110, muita gente queima a placa na instalação. Toda ligação tem que ser modificada para alimentar o sistema. Tem alguma dica nessa situação? A dica é botar 220, fase. Não tem, a placa é alimentada com 220, a não ser que seja um ar-condicionado 110. Né? 127, né, que chama. E aí, esse aí já vem para essas regiões que tem entre fase e neutro 110 volts. Mas regiões que o 220 e o ar-condicionado é 220, se ele for 220 e a região 220 é fase, tem que botar fase, em vez de fase e neutro. É mais simples do que vocês imaginam, né? Galera, queima por quê? Não sei. Tem que investigar aí o motivo da queima. Se botar 110 é para queimar? Não, o máximo que acontece é ela não funcionar. Ou dar uma sobrecorrente. Pode dar uma sobrecorrente também, né? Pode dar sobrecorrente, né? Esse dá sobrecorrente. Se der uma sobrecorrente, pode queimar a placa? Pode. Mas região que é fase 220 tem que pôr fase. Aí desconsidera o neutro, considera o neutro como sendo outra fase. Tem que considerar o balanceamento. Às vezes a fase está desbalanceada e pode causar algum erro no sistema por falta de balanceamento da rede. Ó, fiz saia. Tem uma gotinha de solo ali que não quer sair de jeito nenhum. Saia. Acho que foi agora. Isso tudo é só pra voltar o micro pro local, tá? Confia no olhômetro quando você troca o micro? Nunca, né? Agora vamos pros bips. Eu bati o olho, tá aparentemente tudo ok. Agora vamos pro... Não confie na sua vista. Ela pode lhe trair. Tem uma placa fonte que quando ligo a secundária ela fica ticando. Quando desligo a secundária para de ticar. Será que o defeito tá na secundária? Tá sim. Você restringiu o defeito da secundária aí. Agora deve ter um curto lá, né? Verifica que tá baixando a impedância lá. No secundário. Pode ter algum... Pode não. Provavelmente tem algum curto. Ele tá matando. Atenção. Por isso que fica ticando quando tu bota só ela. Lembrando que você não bota força nos pinos, porque senão... Às vezes a tua força é só encostar assim, só pra manter o contato. Porque às vezes a força que você coloca, ela vai... Esse valor é da resistência da alimentação, aceitável. 342 no 1.8 ou no 3,3 é aceitável, tá? Beleza, todos ok. Pra quem não tá entendendo aqui, ó, eu pego a parte de cima do pino e bipo com a parte de baixo dele. Pego a parte de cima do pino e bipo com a parte de cima dele e bipo com a trilha, tá? Pra ver se tá fechando o contato. E uma placa inverter, quando o problema está no microprocessador, como faz para carregar o firmware em uma nova peça? Nossa, cara, pergunta avançada aí, hein? Cara, nem todos a gente faz isso ainda. A minoria a gente faz isso ainda. Por enquanto a gente tira de sucata o micro bom e bota na placa que está com defeito, o de micro. É assim que a gente recupera micro atualmente. Porém, a gente sabe que tem como fazer isso daí que você está falando. Para isso eu preciso ter a gravadora correta do micro e o micro virgem, né? E ter o programa, ter o firmware pronto, né? Ter o programa pronto, copiado já de uma placa boa. Ok, ligue. Ligou já? Ligou. Certo?
Mas isso é avançadíssimo, tá? É avançadíssimo. E não se tem. Na verdade, no mercado não se fala disso. Se fala em tira de sucata e põe o micro da sucata. Melhorar aqui minha visualização, né? Show, agora o último lado. Vamos lá no olhômetro. Só no bip, só no ouvido. Só no bip, galera do YouTube aí, minha câmera tá virando, né? Vai ficar assim, de cabeça pra baixo. E por último, show de bola. Tudo batendo direitinho. Só uma soprada aqui. Evaporar um pouco do álcool. Inclusive essa dúvida que o rapaz perguntou aí, muitos alunos meus têm. Quando iniciam, né? Ah, minha região é fase, como é que eu faço? Porque eu falo que quando você inverte fase neutra, dá problema de comunicação, né? Na inverter. E de fato dá, mas quando você tem fase, aí não se tem muito esse problema. E até tive até alunos que tiveram, por causa dessa fase desbalanceada, né? Se a fase estiver desbalanceada, quando você inverte o fase, né? Você tem um resultado diferente, como se tivesse... Isso se as fases estiverem desbalanceadas. Falta botar o capacitor, ver se eu acho o capacitor ali. Já são 5 minutinhos, vamos pro teste. Vou conectar os sensores e o teste inverter. Eu vou buscar o teste inverter, já aproveito e já trago alguma placa que tenha sensor. Vamos ver. Onde se eu errar a sequência, vai explodir o compressor? Não, pode ficar tranquilo, não explode não. Só vai virar o sentido contrário, fazer um barulho estranho e vai parar por falha. Mas é isso que acontece. Não se preocupe, se você errar, basta parar e inverter 2 fases que ela volta para o normal.